Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever, já deixa aquele like. Hoje vamos falar de um assunto um tanto interessante. Ele gera muita discussão no campo da física e tal. É sobre o paradoxo do avô. Eu sou o Maverick e esse é o Papo Word. Bom, paradoxo do avô. Acho que muita gente já deve ter ouvido isso em algum momento. O paradoxo do avô diz: se você voltasse no tempo e matasse o seu avô antes de ele ter o seu pai não nasceria, consequentemente você também não nasceria. Então, se na linha do tempo você não nasceu, como que você está ali para voltar no tempo e matar o seu avô? Então esse que é o paradoxo. Basicamente é o seguinte: você está dentro tem uma linha temporal, né? Uma linha temporal que ela, como todo mundo conhece, ela é reta. Você tem uma linha, o tempo segue essa linha, né? E qualquer evento que possa vir a acontecer, no caso de uma viagem no tempo, pode causar um distúrbio nessa linha temporal. Um exemplo comum é o que eles mais aceitam, né? O que os físicos, os cientistas, todos eles mais aceitam. Você tem uma linha do tempo. Se por acaso você voltasse no tempo e causasse alguma mudança em algum fato histórico lá do passado, não alteraria a sua realidade. Criaria uma linha do tempo paralela. Aquela linha do tempo onde você existe, né, lá no futuro, continuaria existindo, e naquele ponto do tempo seria criado tipo uma bifurcação para uma nova realidade, já baseada a partir do momento que você fez aquela mudança no tempo. Mas aí tem muitos filmes aí que falam sobre viagem no tempo, e muitos são bem interessantes, inclusive. Cada um aborda de uma forma, tanto a forma como o tempo muda de acordo com as ações, tanto quanto a forma como a pessoa viaja no tempo. Então existem N filmes que falam sobre o assunto e cada um aborda de uma forma. No De Volta para o Futuro, por exemplo, a questão do paradoxo do avô eles usam lá nesse filme. Que o Marty McFly, ele volta pro passado um pouco antes da mãe dele se apaixonar pelo pai dele. Acontece uma situação lá, em um determinado momento da história, em que a mãe dele acaba se apaixonando pelo pai dele. Aí eles têm um relacionamento e tal, se casam, e o Marty nasce. O Marty McFly, ele nasce. Só que o que acontece? Ele volta no tempo um pouco antes desse momento, né? E ele acaba atrapalhando toda a linha da história. E a mãe dele acaba se apaixonando por ele, né? Que zoa tudo, né? Aí o que acontece? Teoricamente, agora que ele zoou tudo, aquele futuro da onde ele veio não vai existir, porque os pais dele não vão se casar, ele não vai nascer e tal. É o que acontece durante o decorrer do filme. Ele tem uma foto que tá ele e os dois irmãos dele, e os irmãos mais novos começam a desaparecer da foto. Até que no momento lá perto do filme ele também começa a desaparecer, a mão dele começa a sumir e tal. Ou seja, segundo a teoria do filme, se você voltasse no passado e alterasse alguma coisa, alteraria completamente a linha do tempo, aquela mesma onde você está. Ou seja, se você, usando o paradoxo do avô, se você voltasse no tempo e matasse o seu avô, você simplesmente ia desaparecer, porque você não teria nascido. Só que aí é onde o paradoxo fica interessante. Se você conseguisse voltar no tempo e fazer isso,
e realmente acontecesse isso, mudasse a linha temporal e você não fosse mais existir, fosse começar a sumir igual no filme do Marte, né? Aí que é a questão, porque se você mudou a linha temporal e você não vai nascer porque você matou seu avô, então da onde você veio que você tá lá pra matar o seu avô? Sabe, então isso realmente é um paradoxo mesmo. E funde a cabeça, funde os neurônios dos cientistas, né, para achar uma resposta satisfatória para essa situação. Imagine de quem não é cientista, né? Eu estava assistindo um vídeo de um canal no YouTube chamado Ciência Todo Dia. Para quem gosta de ciência e coisas do tipo, eu recomendo muito esse canal. Tem vídeo todos os dias e são ótimos vídeos, sabe? São vídeos muito bem feitos, com muita pesquisa. O apresentador, ele é excelente, um cara muito inteligente. Então quem gosta de ciências e coisas do tipo é um ótimo canal, eu recomendo. E ele tá fazendo um vídeo sobre o paradoxo do avô e ele explica várias teorias. Então se você... Eu não sou cientista, eu não entendo muito dessas coisas. Então se você ficou mais curioso, um pouco curioso aí sobre essa questão do paradoxo do avô, vai lá no canal Ciência Todo Dia, tem um vídeo falando sobre isso, um vídeo muito interessante que ele explica todas as linhas de pensamento e tudo que poderia acontecer, né, caso alguém voltasse no tempo e causasse alguma mudança lá no passado. É bem interessante o vídeo, bem interessante. Tanto que me fez ficar pensando e tô aqui gravando esse vídeo. Mas é isso. Agora, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião de leigo no assunto aqui, eu acho que a viagem no tempo nunca vai ser inventada. Eu tenho certeza que ela nunca vai ser inventada. Teoricamente é possível que ela exista, mas são fatores muito complexos para que ela possa existir. Nesse vídeo aí do Ciência Todo Dia, ele explica um pouco disso daí. O que precisaria acontecer para que a viagem no tempo fosse possível. É um negócio muito, muito complexo. E outra, eu tenho certeza absoluta que se a viagem no tempo fosse inventada, lá no futuro ia ter alguém que ia fazer alguma cagada. Ia voltar no tempo, ia mudar alguma coisa e ia dar cagada igual deu no filme lá do De Volta pro Futuro. Eu tenho certeza que alguém ia fazer alguma coisa errada. Só que aí vem uma outra questão, né? Se acontecesse isso, a gente ia perceber, né? Alguém voltou, veio com informação do futuro, mudou, fez tudo tal, sabe? Ia virar um pandemônio, ia ser uma loucura. Só que aí entra uma outra questão. Se alguém viesse lá do futuro e mudasse e fizesse alguma ação aqui no passado, que é no caso presente nosso aqui, para mudar esse futuro, ou voltasse mais lá no nosso passado, sei lá, 1980, sei lá, e mudasse alguma coisa, será que a gente saberia que alguém voltou no tempo e fez essa mudança? Eu acho que não. Então é bem interessante ficar pensando sobre esse assunto, bem interessante mesmo. Porque tem muitas vertentes, tem muitos lugares para onde pode ir. Se a gente começar a pensar nisso daí, nossa, a cabeça vai longe. Tanta coisa que pode acontecer, tanta coisa que pode não acontecer, tantas situações que podem ser influenciadas por uma viagem no tempo. Eu sou um desses aí que se eu tivesse a oportunidade de viajar no tempo, eu ia fazer umas paradas muito loucas. Muito loucas, assim, que realmente ia mudar a história. Assim, uma coisa que eu faria, porque assim, uma coisa que um acontecimento histórico aí que mudou o mundo e que teve repercussão mundial, sabe? Foi um marco. Existe um mundo antes e depois daquele momento, que é no caso o ataque de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, onde mais de 3 mil pessoas morreram. Você acha que não teria alguém lá no futuro que ia querer voltar e impedir esses terroristas de terem sucesso, impedir esse ataque que matou tanta gente? Tenho
tenho certeza que ia ter alguém que ia fazer isso. E eu acho que sou um que faria. Sabe, porque independente da consequência, 3 mil pessoas inocentes morreram. Sabe, é muita gente pra você salvar. Mas, sei lá, cada um é cada um. E essa história tem muito pano pra manga aí. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o like, de se inscrever. E a gente se vê numa próxima. Grande abraço a todos, valeu? Tchau.